Estamos de volta. E olha, gente, seu carro merece um tratamento especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Então, lavagem completa, uma aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e para você esperar uma mini sala climatizada com mini bar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o popular Zé. Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, bem atrás do lanche Filho da Fruta. E no próximo bloco, vamos continuar conversando com o psicólogo Dr. Lincoln Almeida, que estará falando sobre saúde mental. É só conferir. Estamos de volta. Hoje sempre direto do Churrasco da Vila, que a gente recomenda de coração. Churrasco da Vila fica na Rua Fortaleza, número 569, na Vila Municipal. Aberto de terça a domingo para almoço e jantar. E olha, você quer ficar no conforto da sua casa ou do seu escritório, do seu trabalho, você pode solicitar o delivery através do 98530 6635. Churrasco da Vila, onde comer bem e com sabor é o compromisso deles. Então, gente, você tem que vir para cá, você que não conhece, venha comer uma costela de chão aqui. Olha, é diferente, é um sabor diferente, não é aquela gordurama que a gente está acostumado a ver nas costelas. Então, você tem sabor, você tem qualidade, você tem... Agora, você não quer uma carne? Você pode comer também um hambúrguer que eles têm aqui, que pode ser feito com a carne da costela ou então com a carne de hambúrguer da Angus, que é uma carne muito saborosa. E aqui eles têm também uma hamburgueria que atende esse paladar, que é da geração de adolescente que prefere um hambúrguer do que um jantar. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Lincoln Almeida, psicólogo, e nosso assunto hoje é saúde mental. Doutor, então, a gente estava falando do suicídio. O adolescente, o que leva ele a caminhar por essa trilha, por esse lado? O que nós, pais, podemos fazer? Qual é o start que a gente tem para poder ver que, meu filho e minha filha não está indo no caminho legal? Certo. É como eu falei agora, né, sobre o diálogo. O diálogo é super importante. Mas quando eu vejo que o diálogo não resolve, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso levar ele a um profissional, encaminhar ele a um profissional, psicólogo, psiquiatra. Primeiro fazer uma avaliação e descartar algumas patologias, certo? Outra coisa, eu não posso desistir do meu filho. Porque é muito fácil, eu como pai, eu com o celular aqui na minha mão e falar para ele, larga esse celular, e eu não largo o meu. Entendeu? Frustrações também, os filhos precisam passar por frustrações. Essa geração agora nova, ela tem muita ausência dessa frustração, que é necessária lá na frente, para quando enfrentar algum problema, lembra da questão do problema? E ele ter habilidade para resolver? É justamente esse treino. E reconhecer, né, o que o bom dos ruim. Exatamente. Esses valores, o que é certo e o que é errado, eles vão construindo na convivência com os pais. Nós somos espelhos para os filhos. Doutor, eu sei que não é a sua especialidade, mas eu acho que vale muito a pena. Se o senhor não estiver confortável para falar, a gente pode mudar o assunto. Mas com relação às drogas, hoje a gente vê um crescimento muito grande. Cada vez mais o nosso mundo é infestado de novas drogas, a facilidade de chegar aos nossos filhos. Enfim, o que a gente, pai e mãe, tem que fazer para estar sempre alerta, sempre... Interessante a tua pergunta. Porque a droga sempre existiu e sempre vai existir. A questão é como é que eu coloco isso para os meus filhos. Eu coloco isso, tipo, endemonizando a droga. Não, a droga é ruim, a droga faz mal, a droga não sei o quê. E todo final de semana eu estou tomando minha cervejinha lá. Álcool é droga. E o álcool é a droga mais destrutiva aqui no Brasil.
Essa é uma pesquisa. Você vai ter uma ideia de 0 a 100 numa escala, o álcool ficou em 70, a cocaína ficou em 40, a maconha ficou em 20. Então muitas das coisas que a gente ouve por aí é mito. O álcool é a principal droga aqui do Brasil. Tudo bem, né? Eu sou pai, eu vou beber e meu filho não vai beber porque eu mando nele. Simplesmente. E aí o que ele vai fazer? Vai beber. Vai beber escondido. Entendeu? E aí começa pelo álcool e... Não existe ainda comprovação que começa pelo álcool, porque muitas das drogas dependem muito do sentido daquela droga para cada pessoa. Por exemplo, a mesma droga pode fazer sentidos e efeitos diferentes para cada pessoa. A mesma droga. Dá para explicar melhor isso? Tipo assim, para uma pessoa, a maconha, ela te deixa relaxado e num efeito tranquilo. Zen. Para outras, que provavelmente ele já tem uma patologia já lá guardadinha, a maconha ele fica eufórico, ele fica violento. Eletrizante, né? É a mesma droga, eles usaram juntos, mas os efeitos são diferentes. Isso que é incrível. Por isso não tem como dizer que uma droga vai puxar a outra. Pode começar pelo álcool, pode começar direto pela cocaína, pode começar direto pela maconha. Infelizmente. Bom, gente, eu quero só lembrar para vocês que esse é o tipo de profissional que a gente traz para te municiar de informações. Esse é o tipo de profissional que vai, nesse pequeno grande espaço, levar para vocês o mínimo do básico que você tem que saber para que você tenha uma família estruturada, reunida e com bons propósitos. Porque de maus propósitos o mundo está cheio. Coisas ruins, o mundo está cheio. Mas alguém chegar para o seu filho e falar, olha, meu garoto, você não usa maconha porque isso vai te fazer mal, papapá. Pouquíssimas pessoas têm. O mais comum é dizer, não é meu filho, então quero nem saber. Eu passo por isso, que eu conheço alguns lugares que eu passo normalmente e vejo gente se drogando. Eu fico imaginando, gente, será que os pais sabem disso? E a resposta que eu já tive. Às vezes os pais são usuários também. Isso acabou de afirmar isso. Eu proíbo meu filho de tomar uma cerveja, mas ele chega em casa, eu estou lá com uma garrafa e um copo na mesa. É hipocrisia. Pois é. Então, lembro a vocês que o Dr. Lincoln Almeida tem a sua linha direta através do 99423 5646. Doutor, então, a saúde mental no ambiente de trabalho também é outro problema que a gente tem e vê muita gente fora do trabalho justamente por problemas psicológicos. Então, quais são as patologias mais comuns? Em 2023, o Ministério do Trabalho ele lançou uma resolução que se transformou em lei, que é a 14831, que fala sobre empresa promotora de saúde mental do trabalhador. Por que surgiu isso? Eu vou citar dados alarmantes aqui. Não sei se você sabia, mas em 2024, ano passado, mais de 470 mil trabalhadores foram afastados por problemas mentais. Isso você está falando Manaus ou Brasil? Não, Brasil. Tá. Brasil. Mas tem um dado do Amazonas, porque eu não trouxe. Também é grande. Isso, tem uma ideia, em 2014, 10 anos atrás, foi 200 mil. Em 2024, 470 mil. A previsão para esse ano, foi 10 anos a diferença. Para esse ano, em um ano, pode chegar a 1 milhão. Meu Deus. Então, uma das principais doenças ocupacionais, que inclusive ela foi incluída agora no CID-11, que é o livro de códigos de doenças internacionais, que foi montado lá por uma convenção lá nos Estados Unidos, que tem lá relatando como uma doença ocupacional dentro do trabalho, que é o síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um esgotamento total. Total. Eu tinha uma paciente com síndrome de burnout. E por incrível que pareça, teve um dia que ela ligou para mim e falou, eu não consigo me mexer. Em cima de uma cama. Ela não conseguia mais trabalhar. Então é preciso... É aí que fala essa lei. Essa lei diz que toda empresa é obrigada
a ter um plano de atenção e cuidado ao seu trabalhador em relação à saúde mental. Não é um plano de saúde, é um plano dentro da empresa, que dê o apoio. E existe outros sintomas disso aí, doutor? Existe sim. Ele não vai começar com burnout, já a pessoa caindo lá, não conseguindo se mexer e a pessoa não conseguindo trabalhar. Não é isso. Agora sim, essa doença só é considerada ocupacional se for comprovado que dentro do ambiente de trabalho existe um excesso de trabalho, uma carga excessiva de trabalho, turnos mudando a todo momento, um assédio moral e assédio sexual. Se ele conseguir comprovar isso, que foi por conta dessas situações, ele é um diagnosticado e tem todo esse aparato até jurídico para isso. Agora eu fico assim, com uma interrogação muito grande. Como é que fica a vida dos chineses? Porque eles não têm carga horária de trabalho, eles não têm férias, eles não têm praticamente nada disso. Trabalha-se 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia. E isso envolve pai, mãe, filho e tudo mais. Interessante tua pergunta, muito interessante. Mas isso tem tudo a ver com cultura. Lá na China, eles trabalham realmente 16, 20 horas, isso aí. Só que desde pequeno, eles são orientados a fazer meditação e ter os momentos... É ginástica. Exatamente, atividade física. E ter momentos de pausa. Inclusive, na China, se um trabalhador, não sei se toda fábrica é assim, ele ligar para o patrão, hoje eu não estou bem da minha saúde mental, pode ficar em casa. Por isso que eles são lá, estão chegando primeiro do mundo. Uhum. Doutor, então, e o tratamento dessas patologias? O que a gente tem que fazer? Eu volto a te perguntar, qual é o start que as pessoas que estão no relacionamento têm que ter para saber? Porque, de repente, uma pessoa desequilibrada mentalmente, ela tem algumas nuances que não é no dia a dia, que não é comum a ela no dia a dia. E o que a gente que convive com essas pessoas tem que estar sempre atento? Tipo assim, os sinais, né? Exatamente. Tem pessoas que dão sinais e nós não percebemos. Um exemplo perfeito. Quando alguém próximo de você diz bem assim, eu queria sumir, eu não aguento mais. Essa pessoa, nas entrelinhas, ela está falando o quê? Vou me matar. Lógico, nem todo mundo. Mas isso é um sinal. Não é como via de regra, né? Não é? É um sinal. E assim, a mudança de comportamento é nítida para alguns. Outros não. Tanto é que na internet tem vários vídeos da pessoa, assim, 6 meses antes de cometer o suicídio, a pessoa rindo. 1 mês, 1 semana, alguns dias, a pessoa rindo. E se mata. Por dentro ela está destruída já, há muito tempo. É preciso pedir ajuda. Então, se eu consigo identificar um sinal desse, irmão, tu precisa de ajuda? Vamos ali. Tá, numa dessas matérias que eu fiz aí, ligou uma pessoa para mim que me sensibilizou. Ele disse, eu sou caminhoneiro, estou desempregado, agora eu estou na construção civil, só que eu estou bebendo muito e usando muita coca. Tem um lugar que a gente possa encaminhar essa pessoa, ou orientar, ou um telefone que a pessoa pode obter informações para poder se tratar? Sim, existe o CAPS-AD, para uso de droga, certo? É o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. Lembra que eu falei que o álcool era a droga mais utilizada? Por isso que o nome é Álcool e Outras Drogas. O álcool vem em evidência. CAPS-AD. Lá é uma demanda espontânea, a qualquer momento você pode chegar lá, a qualquer momento não. Horário comercial, de 8 às 17. Fica na Efigênio Salles, ao lado daquele condomínio Mundi, naquela ruazinha ali, não sei o nome da rua. Ao lado do condomínio Mundi. Ao lado do condomínio, Efigênio Salles, FV8 ali. FV8, sim. Tem até uma drogaria Santo Remédio ali na esquina. Ali, então você chega lá e você vai relatar. Lá é um serviço público gratuito. Gratuito. Tô anotando. Oi? Tô anotando. Tá. E lá você tem todo um suporte. Psicólogo, psiquiatra, dependendo de cada caso, certo? Que o medicamento você já pega lá mesmo, de graça. Então esses serviços às vezes nem são tão divulgados, mas é muito necessário para a população. Eu estou falando esse CAPS de adultos, mais de 18 anos. Aí você vai dizer, e as crianças? Existem 2 CAPS, 3 agora.
CAPS, que a gente chama de CAPSI, é CAPS Infanto-Juvenil, CAPSI, que é para crianças e adolescentes até 17 anos, certo? Que também tem todo esse suporte, e a demanda lá, nem imagina o quanto é grande, é muito grande. Então também todo a pessoa que for lá vai ter um plano individual de tratamento, vai ter o seu plano individual, de acordo, lembra da questão do sentido da droga? Então ele vai passar por uma entrevista, uma triagem, lá tem nutricionista, lá tem fisioterapeuta, então existe esse serviço. A demanda é alta, mas pelo menos existe. E o outro, você me citou dois. CAPSI. CAPSI é o o adulto. Do adulto, E o CAPSI infanto-juvenil. Adolescente eu botei. Adolescente, criança e adolescente. Tá. Bom, gente, eu fico feliz, como eu já falei várias vezes, de ter profissionais capazes de nos orientar, de nos mostrar um caminho mais feliz, um caminho melhor, para que nós possamos ter discernimento para decidir as nossas vidas. Eu posso dizer de carteirinha que eu fui uma criança de rua, porque por opção minha, não que meus pais e minha mãe nunca nos deu educação suficiente para isso, mas não. Eu vim de uma família, eu sou interiorano e eu queria ser gente. Então eu fui muito cedo para a rua, passei tudo que esses adolescentes passam pela rua, convivi com as piores pessoas que você possa imaginar, de crack, de cocaína, de tudo. Nunca usei uma droga porque não era isso que eu queria para a minha vida. Consegui chegar onde eu cheguei e graças a Deus, e graças também a pessoas que orientou, pessoas que me deram a mão, viram que eu não tinha índole da malandragem ou do bandidismo. Então, isso eu sou muito grato a Deus. E agradeço também ao Dr. Lincoln Almeida, psicólogo, que tem a sua linha direta no 994-23-5656, por estar aqui também, dedicando esse grande espaço para a gente levar as informações para esse nosso povo. Não seja por isso. Então, nos encontramos, gente, no próximo sábado, às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão bom quanto esse e sempre saboreando aquele churrasco, aquela costela no fogo de chão. Até lá. Muito obrigado, doutor.